Tá bom, fizemos a constelação, muito bem. Quando acabou a constelação, eu dei um intervalo. Aí a minha mãe chega pra mim e fala: você falou aquilo tudo pra mim, né? Aí eu falei: hã? Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, né? Para de ser autocentrada. Como assim? Eu tô outra pessoa aqui. E o tema não tinha nem nada a ver com ela. Porque eu era gêmeo desde quando? Que eu nunca soube, né? Bem-vindos ao Livre Ser Podcast. Eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litt. Duas psicólogas, mas aqui nos encontramos como amigas para bater um papo além da teoria. E hoje vamos falar sobre família, com o olhar da constelação familiar. E para isso chamamos a psicóloga Fernanda Martins. Ela é terapeuta sistêmica, familiar, gestalt terapeuta e fundadora do Me Move. Vem bater esse papo com a gente. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Bem-vinda! Muito bom estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. A gente queria te convidar desde dezembro para poder falar de Natal, família. Mas é um tema que é atemporal. Nossa família tá sempre influenciando a nossa vida. Então, foi no momento certo. Como é que você chega? Chego bem, tô feliz de estar aqui. É um prazer estar falando com vocês. Família, eu diria que é tudo, assim, né? Gostando ou não, a gente é vinculado à nossa família, né? Então, vamos estar falando aí muitas coisas sobre isso. Eu trabalho com isso, né? Então, também vivo essa teoria familiar, terapia familiar, né? Essa lente de mundo sistêmica, que eu também acho que é uma forma de estar no mundo, essa visão, né? E acho que a gente vai ter muito tema aí para conversar. E para começar, o que é família para vocês? Pergunta difícil essa, hein? Eu acho que tem muitas respostas, tá? A gente até na formação lá de família, de terapia de família, a gente bota alguns conceitos, né, de família, que é esse grupo de pessoas, né? Tem a família biológica, que é da onde você vem, como você chega no mundo, né? E essa família nos influencia profundamente. Tem a família de coração, tem a família escolhida, né? Tem essas redes que a gente vai formando, família de afeto. Acho que hoje a gente tem muitas possibilidades de família, então, de configurações familiares, que eu acho que é muito legal, né? De poder também ter essa abertura para cada um poder escolher o que é família, quem é a sua família. Uhum. Família, para mim, eu acho que tem muito a ver com a história, né? Com a experiência. Família, para mim, é amparo, união. Né? Eu vejo a minha família e eu sinto dessa forma. Então, acho que rede de apoio, diversão. Eu acho que a família para mim é isso. Para mim é quando eu me sinto pertencente, assim, né? Não necessariamente do que já foi, do que vem, mas quando eu me sinto pertencente, ali segura, eu falo, cara, aqui tô com uma sensação de família. Isso aqui, tem amigas que falam, cara, aqui é minha família. Então, é essa sensação mesmo de... Você usa de ninho, de aconchego, de eu pertenço aqui, né? Isso aqui faz sentido pra mim. Sim. Pra mim também, né? Família, não escolhi, ninguém cai pra trabalhar com isso à toa, né? Então, eu acho que é fundamental nas nossas vidas. A gente precisa mesmo, né? De ter esse aconchego, de ter esse ninho, da forma que for, da forma que é possível para cada um. Mas eu amo a minha família, adoro estar com a minha família, tanto de origem quanto a nuclear. Mas é isso, toda família tem suas questões, né? E seus emaranhados, e seus embolos e desembolos, e por aí vai. Você falou, né, de família, de escolher, né? Queria perguntar como que foi a sua escolha também. O que foi te levando para esse caminho de trabalhar com família? Olha, gente, eu acho que houve uma vez uma coisa que eu acho que é muito verdade, né? Que normalmente que a pessoa que tem... Quando vai olhar para criança, tem uma criança que ou quer ser vista, ou ela vai acabar ou se tornando terapeuta, né, ou se tornando ator para ser vista. Eu acho que fala também, né? As nossas relações familiares, eu acho que vão falando muito das escolhas que a gente vai fazendo. E a família sempre foi, desde a minha família de origem, né? Um norte, a gente sempre foi muito próximo também, mas, claro, com todas as questões que tem aí.
E ao longo da minha família construída, que eu fui buscando construir também, então eu acho que eu entendi assim a força que tem a família, né? E essa coisa também das lealdades familiares, eu acho que eu fui querendo entender mais e me aprofundar mais para pensar como que a gente, né, pode escolher os nossos caminhos, e acabei cada vez mais apaixonada e me embolando nisso. E aí foi indo para temas específicos a cada momento que estavam ali me chamando, me interessando. A constelação foi o que chegou primeiro? A constelação pode ser. Pensar que talvez tenha chegado, aí veio os outros caminhos também. E aí o trauma, que também tem a ver com a constelação, as coisas foram se juntando e se somando e se misturando. E também eu acho que na escolha profissional, muito por ver a potência disso, sabe? De achar que quando a gente fica só com o individual, a gente, claro, ajuda e tem um lugar ali importante, mas quando a gente amplia para o sistema, a gente vai muito mais profundo e aí a gente consegue realmente movimentar. Porque muitas vezes eu até brinco, né? Assim, quando a gente fica só no indivíduo, é como a gente fala, tem uma goteira aqui, tá bom, vou botar então um esparadrapo para fechar essa goteira e aí vai sair ali da outra porque eu não tô olhando a infiltração. Entende? Então eu acho que quando eu vi a potência disso, é que eu fui me encantando cada vez mais. Não, então vamos ajudar a movimentar esses sistemas para que a pessoa tenha outra possibilidade, eu tenha mais ferramentas, eu tenha, né, mais escolhas, eu possa se liberar um pouquinho de algumas coisas que ela carrega e também por essa família toda, né? Inclusive eu indico vários clientes para fazer constelação justamente para trazer isso, ampliar, né, esse olhar. Eu tô ali no individual, mas eu tô assim, cara, não, precisa mais, né? É uma lente que amplia demais, e aí gente. eu falo, indico, né, eu indico até o Move, que a Carol me move, né, e depois eu falo, traz pra gente elaborar olha só, aqui. quando você indicar alguém, você pode ir lá assistir, tá? Que ajuda. Porque eu falo, traz pra gente elaborar aqui, né, na terapia. Mas tem essa possibilidade também. Muita gente, muitos psicólogos que indicam vão assistir. Mas amplia muito, né? É aquela, que nem como diz Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha, sabe? Eu acho que tem um pouco isso, assim. A gente às vezes precisa ampliar o nosso horizonte e ver de outras formas, e aí também isso vai ajudando a ressignificar. E depois que eu fiz a formação com você, ampliou. Eu acho que eu já comentei isso com você. Foi um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Trazer a visão sistêmica como um estilo de vida, assim. E na clínica também. Sem dúvida. Você não tá olhando só, né, só aquela pessoa ali. Você começa a olhar tudo que vem por trás, assim, né? Todos os ancestrais. É muito doido, assim, como melhorou. Ele propõe primeiro, uma visão circular, né, do entre. Somos seres em relação, a gente não é um ser isolado, a gente não se constitui como ser isolado. Então a gente vai olhar para esse entre, vai ver, e a gente chega no mundo de uma forma, e isso tem impacto, e como a gente é criado, e então assim, isso tudo fala, muitas vezes a gente fica lá repetindo, achando que são as minhas escolhas, e quando você vai ver tem uma lealdade sistêmica, para você estar fazendo aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que amplia demais na vida, sem dúvida, mas também no olhar clínico. Então, se a gente explicasse para alguém que não conhece, nunca fez constelação, não sabe o que é, não faz terapia, uma pessoa leiga mesmo, o que é a constelação familiar? Vamos lá. Então, a constelação familiar é uma terapia breve de um encontro que entende que somos seres sistêmicos, que a gente vem de vários sistemas, né? O sistema país, né? O sistema bairro, o sistema solar, o sistema, enfim, dos amigos e principalmente nosso sistema familiar, que é o sistema que mais nos influencia, e aí gostando ou não, acreditando ou não, pouco importa. Às vezes as pessoas falam, mas eu não vou levar porque eu acho que ela não vai acreditar. Isso não importa se acredita ou não, a gente pode seguir emaranhado ali, né? Porque a gente é muito vinculado com a nossa família, é a forma que a gente chega no mundo e a gente é profundamente vinculado. Então, a ideia do trabalho é em uma sessão, de acordo com o tema que o cliente traz, a gente investigar o que pode estar acontecendo, qual é a dinâmica que tem por trás do que ele traz, qual é a desordem que tem nesse sistema, ajudar a reordenar e movimentar para a pessoa poder sair de onde ela está ali estagnada ou, enfim, tendo sintomas ou o que quer que ela... E ajudar ela a se liberar de pesos e poder seguir o caminho dela. E pode ser qualquer tema. Qualquer tema. E eu sempre sugiro o que mais incomoda a pessoa hoje, né? Ela levar isso. Você precisa perguntar, precisa ser sobre mãe ou pai? Não, não necessariamente. Eu até falo, olha,
Se você tiver um tema que te incomoda hoje, é melhor do que levar mãe e pai, porque mãe e pai vão aparecer. Vão aparecer. E se eles tiverem a ver com isso, pode ficar tranquila que isso vai chegar. Tem algum Mãe e pai, tema? gente, são os nossos temas, É, né? Então, assim... Sempre nossa chega lá, né? origem, né? Tem alguns temas que chegam mais, assim, que as pessoas trabalham mais. Olha, muito tema de relacionamento amoroso, então abrir caminho para relacionamento, traição, separação, repetição de padrão. Ai, sempre escolho uma pessoa indisponível, sempre entra em relacionamentos tóxicos ou abusivos, e aí a pessoa quer mudar aquele padrão. Dos filhos, questões de filhos. Ah, meu filho não dorme, meu filho tem síndrome do opositor, meu filho tem qualquer sintoma, tem muito medo, não consegue dormir na cama. Meu filho, enfim, eu quero engravidar, tô com dificuldade de engravidar, não consigo. Então são temas que chegam bastante. Medo, autoestima, saúde física, Dinheiro. saúde emocional, aí todos os temas ligados à profissão, dinheiro, prosperidade, ganho, mas não junto, trabalho, propósito de vida, chefe agressor, e por aí vai. O que mais que tem muito? Traumas, muita questão de trauma. O que mais de temas, né? Tem bastante coisa. Cara, é isso. Eu acho que relacionamento... Medos, né? Raiva. A pessoa que é muito raivosa, às vezes vai constelar raiva. Chega bastante. Chega mais medo que raiva, né? Chega. Autoestima. Pessoa agradadora, que não consegue dizer não, só consigo agradar todo mundo. Aí também tem... Eu vou sair daqui marcando uma Mas sessão de constelação. É tipo isso. Ainda e tem aí, assim. o que mais hoje na sua vida, né, você vê que, cara, eu preciso... Se eu resolvesse isso aqui, ia me aliviar. Geralmente é o que a gente recomenda começar. E ainda tem as questões assim, né? Quero vender uma casa que eu não consigo, quero... Herança, questões de herança. Empresas. Dá pra constelar empresa. Um negócio, já não consigo, parece que está emperrado um negócio que eu quero fechar. Então tem muitos caminhos, assim. E aí, como funciona? Vamos lá. Ansiedade, enfim, todos esses. Vamos lá, eu tenho uma rinite, que é um sintoma também. Tudo isso que ela falou, a gente entende como um sintoma. Então eu cheguei lá, vou trazer um sintoma da rinite. Chega lá, Fernanda, quero constelar rinite. E aí, como funciona? Bom, primeiro que você vai marcar a constelação e dizer se você quer individual ou em grupo, que são duas formas diferentes de fazer a constelação. A em grupo é feita com um coletivo de pessoas que estão lá assistindo a constelação. Geralmente eu marco 4, 5, um bloco de constelações naquele horário. E cada um que está assistindo pode entrar como um representante do sistema de quem veio constelar. Então, pode ser a pessoa, pode ser a mãe da pessoa, o sintoma da pessoa, a gente vai escolhendo ali na hora. E isso não precisa de nenhuma experiência prévia, tá, gente? Não é um teatro, não é. A pessoa entra e sente um pouquinho e vai deixando que os movimentos aconteçam. Então, eu te convidei lá para assistir uma constelação, você pode ser chamado e pode entrar nesse campo também. E pode só querer assistir. Fala, não, hoje eu só quero assistir, não quero entrar, também tá tudo bem. Ou pode ser individual, que é feita com os bonecos. Geralmente eu faço, né, com bonecos. E trabalho também com visualização. Então é uma outra forma de fazer. Aí a pessoa vai primeiro escolher se quer ser individual ou em grupo. E tem online também, né? Todas as duas podem ser feitas online. E aí a pessoa vai levar, aí vai chegar lá falando, o que você quer constelar? Quero constelar minha rinite. Tá bem, aí eu vou fazendo algumas perguntas. Não é uma sessão de terapia, então não são perguntas como você levaria para terapia, tá? Mas a gente vai fazendo algumas perguntas ali, desde quando começou, para eu entender um pouquinho o contexto. Alguém mais na sua família já teve rinite? Vamos lá, você foi criado pelos seus pais ou não? E aí a gente vai montando essa árvore familiar de quem for entrar, que tiver a ver com essa constelação. E a gente vai ver que dinâmica que tem por trás. E é muito legal. Sempre aparece, e a pessoa tá assistindo, mesmo quando é com pessoas, né, que ela fica, será que essas pessoas que estão aí nunca me viram? Mas ela fala, é assim mesmo, minha mãe é assim mesmo, meu pai é assim mesmo, é impressionante. Nossa, minha mãe fala isso. Então isso deixa as pessoas assim que estão fazendo a sua constelação, né, não quem está assistindo, muito, às vezes, impactado. Porque realmente aparece ali. E aí, o que você chama de desordem? Então, que a gente entende que tem algumas ordens que regem as famílias, né? Na constelação são 3, que o Bert Hellinger, que foi o criador, percebeu. E
que são: a primeira é a hierarquia. O que significa isso? Quem é maior, não, quem vem antes é maior que quem vem depois. Isso nada tem a ver com melhor, tá? Ou pior. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? Não, na minha família não tem hierarquia porque somos todos, eu não sou melhor que ninguém. Não é sobre isso, tá? É sobre os pais são maiores que os filhos, que são maiores que os netos. E para os filhos poderem ser pequenos, os pais precisam ser grandes e por aí vai. Então essa é a primeira das hierarquias. O que acontece se um filho inverte a ordem com o pai e fica maior que um pai? Ele acha que ele é maior, ele vai carregar um peso, que esse pai não dá conta. E aí ele vai carregar, mesmo sem querer, ele vai carregar um monte de peso desse pai. E é isso que vai atrapalhar ele de várias formas. Começa a assumir responsabilidades que o pai não assume. Emocionais, inconscientes. E como é que a gente inverte a ordem, né? Que a gente inverte a ordem julgando. Nossa, ele não consegue fazer de jeito nenhum. Imagina, de forma nenhuma. Eu sei, eu sou muito melhor que ele, sei o que... então isso é uma possibilidade. Tendo pena, ai, tadinha, minha mãe já passou tanta coisa pra me ter aqui, ai, coitada, muito sofrimento, porque a gente fala que a pena é uma prepotência, você achar que você sabe o que é melhor pro outro, né? Você tira totalmente a força do outro também. Então, isso também é uma inversão de ordem, né? Então, julgamento, a pena, achar que você sabe mais do que você... Né? Então, várias formas da gente inverter a ordem. Eventualmente, os pais convidam a gente para esse lugar também. Então, como é que eles convidam? Cuida de mim. Ai, chamando sempre aquele filho para ficar nesse lugar, sabe? E aí isso é pesado, mas a gente aceita o convite porque nós somos seres sistêmicos. A criança pequena, então, ela se doa para essa família. Ela quer ser amada. Ela quer ser amada, e que se isso for representar para ela... Deixa que eu cuido de você, mamãe. Sempre. Eu dou conta, não dá trabalho, porque não precisa, né? Porque minha mãe não pode, coitada, já tem tanto trabalho com meu irmão, né? Então eu preciso dar conta. Então também são formas de inverter a ordem. E só que a questão é que isso fica lá muitas vezes desde pequeno e a gente vai levando a vida assim. E isso vai... Gerando sintomas. Gerando sintomas. Ficando amarrado, às vezes a vida não seguindo. Sem dúvida. Quero sair de casa, mas não consigo. A gente vê, por exemplo, na terapia de família, muito comum. Os pais estão em crise, o casal está em crise, mas não se fala nisso, ainda não se separaram, o filho adoece, junto o casal para cuidar do filho. Esse filho vai melhorar, ele vai fazer um sintoma após o outro para esses pais ficarem juntos. Então, isso é muito comum em criança, né? Muito. E aí a gente vai para a vida assim. Então, essa é a hierarquia. Essa é a hierarquia. A outra ordem que a gente chama, né, é o equilíbrio do dar e receber. O que significa isso? Significa que nas relações a gente tem que ter uma troca justa, né, digamos assim, equilibrada. A gente busca essa homeostase. E isso a gente está falando de relações de iguais, né? Os pais são maiores. Então aqui os pais dão, os filhos recebem. Mais numa relação de amizade, numa relação de trabalho, numa relação amorosa. Eu dou e recebo um pouquinho. Se eu dou e recebo um pouquinho mais, essa relação é fértil, eu vou dar um pouquinho mais. A gente tem a necessidade de compensar e de equilibrar essa homeostase. Agora, como é que chega muita gente? Vim construir meu relacionamento, eu faço tudo pra ele, eu dou, e ele me traiu. E ele foi embora. Por quê? Ele nunca vai pagar essa dívida. Em algum ponto ele pensa, gente, não tem como eu pagar isso, eu vou arrumar alguém do meu tamanho, ou vou embora. Então, e às vezes essa pessoa não dá nem espaço para receber. Não, e aí isso aqui também parece que essa pessoa é super boazinha, que deu, mas quando a gente olha no sistema dela, para que ela precisou dar tanto mais, né? Então tem uma pergunta a ser feita. E também, muitas vezes a gente vai ver que tiveram pessoas que foram embora. Então, ela dá isso tudo para gerar uma dívida. Isso tudo inconsciente. Ninguém pensa isso. Vou gerar uma dívida. Não. Mas é inconsciente. Ela dá, gera dívida achando que o quê? Se eu fizer isso, ele não vai embora. Mas o que acontece é o oposto. E aí, ela se sente injustiçadíssima. Porque eu dei muito mais e ele ainda me traiu. Ou foi embora. Ou repeti exatamente o padrão que eu tanto temia. E também quem só quer receber, porque também tem esses.
que só quer receber dos outros. A gente tem que olhar o que faltou nessa criança, que quer receber do mundo. Porque quando a gente acha que não recebeu dos pais o que a gente deveria ter recebido, o que a gente merecia ter recebido, a gente vai para o mundo querendo receber isso do mundo. Do relacionamento amoroso, do marido, da esposa, dos amigos, do trabalho. E isso é muito pesado para qualquer um. Ninguém vai conseguir te dar isso. É muito comum também ver na clínica a sensação de dívida que os filhos têm dos pais. Né? Eu acho que está nesse lugar desse dar e receber aí. Né? Sim, porque tem gente que acha que meu pai me deu, eu tenho que devolver. Tem que devolver. Mas nem que você tente muito, passe a vida tentando, você vai conseguir. Porque a gente imagina o valor da tua vida, qual é? O que você vai ter que fazer para esse pai para devolver? Não tem como. Então os pais dão, os filhos recebem. Como é que os filhos devolvem? Seguindo a vida deles, fazendo algo de bom da vida deles, servindo ao mundo, tendo filhos, seguindo isso adiante, né? Jogando essa energia para frente. E se a gente pensar, né? Tem um casal aqui. Se esse aqui tá olhando para a família lá, eu tenho que devolver tudo, cuidar da minha mãe, esse aqui também, não anda. Os dois estão indisponíveis nesse relacionamento. Né? E isso também é muito comum. E a terceira ordem, né, que a gente chama ordens do amor, a terceira ordem do amor é o pertencimento, que a gente entende que todos daquele sistema têm o direito a pertencer. E isso foi uma coisa que o Bert percebeu, que não importa o que essa pessoa tenha feito, ela tem o direito ao pertencimento dentro dessa família. E aí a gente percebe, né, que existem os excluídos do sistema, que são pessoas que, por alguma razão, fizeram algo que essa família não concorda, eticamente, ou, enfim, tem alguma razão para que eles sejam esses excluídos. E aí, o que acontece é que, como todos têm o direito a pertencer, alguém vai incluir aquele excluído, como? Através do sintoma. Então eu sempre falo, né, a pessoa que, eu odeio meu pai, não quero, nossa, nem fale o nome desse homem, não quero. Ele vai voltar como? Através de um sintoma. Então é melhor dar um lugar para ele, e aí quando a gente fala isso, a gente está falando de um lugar interno. Porque muita gente tem pais que são abusivos, ou violentos, ou que um relacionamento que precisa de fronteira, que precisa de uma distância. Então não é sobre isso, não é então eu vou aceitar, eu tenho que ficar coladinha com a minha mãe, não. Mas é dar um lugar interno para não precisar criar um sintoma para incluir esse pai. Né? Então quem viu aquele filminho da Disney Encanto, tem um excluído total que é o Bruno. E eles ficam falando do Bruno o filme inteiro. Né? Ele fica voltando ali toda hora. É um pouco isso. Esse é o tema que mais eu acho que pega, né? Porque muita gente fala que, então, constelação familiar é ruim porque você tem que perdoar gente que fez mal a você. Sim, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Mas, assim, primeiro a gente nem trabalha com esse conceito do perdoar, tá? A gente não trabalha com isso. Porque o perdoar, se eu te perdoo, eu tô imensa. Você fez uma coisa ruim pra mim. Eu falo, ainda assim eu te perdoo, olha como é que eu fiquei em relação a você. Fiquei imensa, gigante. Então a gente não usa nem esse termo. Né? O máximo que a gente usa numa constelação é um sinto muito, que não tem necessariamente a ver com isso. O que a gente trabalha é a aceitação. E aí, nesse sentido, sim, a constelação é a favor da reconciliação. Uma aceitação para se libertar, não é aceitação para ser bonzinho, né? Isso que eu acho que é interessante. Para ser amiguinho e começar a falar. E para concordar, necessariamente. Doeu, foi horrível, me senti péssimo, mas esse é o pai que eu tenho. Essa é a mãe que eu tenho, foi dali que eu vim. Essa é a história que eu tenho, essa é a ancestralidade que eu tenho. Essa foi minha possibilidade até aqui. Até porque é protetivo, às vezes, em alguns casos, que você não tem essa relação com essa pessoa. Sem dúvida, mas uma fronteira, né? Como eu acabei de falar, fronteira, o limite é fundamental. Muitas vezes é uma forma de você se proteger. E aí, tudo bem você ter essa fronteira, mas entender. Eu tenho essa fronteira, porque nesse momento é impossível, mas esse é o pai certo para mim. Mas ele tem um lugar, eu vim dali. E aí, o que é legal é que quando você começa a ver todas as histórias, você vai entendendo muitas outras camadas. E claro, gente, olha só, se a gente está falando de um trauma que teve dentro da família, aí é um outro tipo até de constelação. A gente vai fazer uma constelação de trauma, que tem outro tempo e que o objetivo é outro. Que a gente nunca a gente vai entrar... Primeiro que a constelação não tem cena, né? Às vezes as pessoas falam, entra numa cena de um abuso. Isso jamais vai acontecer. Ou deveria acontecer. Ou deveria acontecer. Entendeu? Então, em tempo algum, a gente faria isso. Deveria, né? Pelo menos. Então, aí é outra coisa que a gente vai fazer. A gente não entra em cenas, nada disso. A gente vai fazer outro caminho. E aí, claro, vamos supor
que tem um caso de um pai que abusou de uma filha. A gente não vai fazer essa filha falar, eu te perdoo, nem diria, mas tampouco outras Sim, coisas. sim. O que a gente vai fazer é ela poder olhar para a parte dela que ficou ferida, com a parte dela que ficou ali machucada, para poder ajudar ela a se movimentar, liberar coisas que ela precisa liberar. Então são outros, aí é outro caminho que a gente faz. Mas não entra até para não retraumatizar. Sim. A ideia é outra, A né? ideia é outra. E quais são essas coisas que aparecem para você? Não, e eu acho Tem que, esse que é espiritual, que é... Desses mitos, né? Desses mitos da conceitos. constelação. Tem os mitos e tem algumas pessoas que... Os preconceitos, tem algumas pessoas que eu acho que fazem, né? Então, é esse que é o meu... Porque eu dou formação lá e eu tenho muita preocupação com os alunos, né? De ser sempre uma coisa muito séria e ter as pessoas estudarem muito, se prepararem muito. Porque... para justamente não retraumatizar. Porque a diferença é que uma terapia, se você ficar ali, entendo, compreendo, você pode até ser um terapeuta que traumatiza um cliente, pode. Eu já vi coisas bárbaras de gente. Como toda profissão. Como toda profissão, né? Pode ser. Mas você consegue não só ficar ali ouvindo e acolhendo. A constelação, você já é mais cirúrgica, né? A gente fala assim, entra para operar. Então, e aí você tem que ir lá e tem que trazer de volta. Você tem que fazer a coisa muito cuidada, né? Porque é muito potente, mas é isso, tem que ser feito com alguém muito preparado. Então, existem muitas coisas que são ditas, né? Uma delas é que é um trabalho espiritual. E aí passaram a vida toda perguntando para o próprio Bert Hellinger, é espiritual? Ele falava, não é espiritual, é terapêutico. E aí, no fim da vida dele, ele fala, é espiritual no sentido de que tudo é espiritual, que somos seres espirituais, porque ele já estava numa outra fase de consciência dele, né? Ele teve muitos caminhos, assim, abertos, espertos e tal. Então, nesse lugar, não de ser um trabalho religioso, espiritual, não tem... As pessoas falam, não, então eu sou evangélico, não posso ir, porque... Não tem corporação. Já me perguntaram, tem corporação? Não, a gente, tanto que você pode me representar, eu tô aqui, ó, não tem... Então, é um outro tipo de trabalho. Né? A outra coisa que perguntam muito da constelação acho que é isso, você tem que ficar amiguinho dos pais, né? Tem que ver, eu tô fora, as pessoas têm preconceito, tem essa coisa do retraumatizado. No teatro, né? No teatro, não tem teatro. Como é que funciona? Porque existe o campo, né? Que é não tem cena. Isso eu acho muito importante de dizer, de novo, porque as pessoas acham que tem uma cena. Um teatro eles ruim, vão né? entrar na cena. Não, a gente não entra em cena, gente. O que a gente vai ver é a dinâmica que tem por trás. Então, a gente não vai entrar na cena de Natal da tua família. Não. A gente vai ver, isso a gente poderia fazer até num psicodrama, quem trabalha com isso. O que a gente vai ver numa sessão de constelação é a dinâmica que tem por trás do coisa que você está vendo constelar. Então, o que é? Quais são... o que você está carregando de quem? Quais os pactos? Onde tem a desordem? Então, é isso que a gente vai ver e a gente vai te ajudar a se liberar disso. Tem um exemplo que você queira trazer? Acho para ficar um pouco mais palpável. Um exemplo exatamente de dinâmica. Porque a gente fala dinâmica. Sim, o que é uma dinâmica? Tá. Então, vamos lá. A pessoa, ela vem constelar porque ela está deprimida. Está desanimada, tem uma depressão e não sabe. Ela sente um pouco desse desânimo, dessa melancolia desde sempre. Que ela se lembre. Aí a gente, tá bom, então vamos lá. E aí a gente pode ver que, de repente, a mãe perdeu a avó com 2 anos. E aí, quando a gente bota a avó no campo, ela vai lá e fica agarradinha com essa avó. Né, o que a gente chama na constelação de ela fica agarrada, identificada com o morto do sistema. Então, um luto que não foi resolvido, porque a criança tinha 2 anos, gerou um trauma, um movimento interrompido que a gente chama que ela estava lá com aquela mãe, e aí aquela mãe ela é interrompida aquela relação, ela não consegue, né, ter instrumentos mesmo, às vezes, para processar esse luto, e isso passa de forma transgeracional, e a filha fica ali vivendo aquela energia que está ligada àquilo. Então, a gente precisa fazer ela conseguir se despedir. Primeiro, ela perceber isso, ela conseguir se despedir, e aquilo dá muita energia de movimento para a pessoa. Tá? Gente, isso não substitui nenhum tratamento que a pessoa faça. Mas isso muitas vezes reverbera e a pessoa ganha uma energia enorme para poder, enfim, ter outras possibilidades. Né? Então, essa é uma dinâmica, por exemplo. Ou a pessoa que está carregando um monte de peso da mãe
E aí tá repetindo lá um monte de coisa da mãe, mas carregando aquele peso. Fala, não vou dar de jeito nenhum, porque também tem ganhos. Você fica enorme, olha aqui, eu sou a grande da família, eu resolvo tudo pra todo mundo, eu tô aqui imensa, mas tô me distraindo da minha vida. Carregando esses pesos todos. Então essa é a dinâmica. Quando a gente fala dinâmica, é o que tem por trás daquilo. E aí muitas vezes a gente vai ver do que a gente está falando ali. Uma criança que não foi vista, a gente tem que dar um lugar para essa criança. E é interessante porque tem muita gente que fala, mas eu não nem conhecia essa avó que faleceu quando minha mãe tinha 2 anos, mas não precisa, né? Não, somos seres sistêmicos. Somos seres sistêmicos. E aí tem várias pesquisas, né? Assim, hoje em dia a gente já tem tanto a epigenética, que já explica um monte dessas coisas, tem pesquisa com ratos de laboratório, que fazem com a flor de cerejeira, então eles dão a flor de cerejeira pro ratinho cheirar e dão um choque no ratinho. E o ratinho se treme todo. E aí quando eles começam a sentir o cheiro de flor de cerejeira, ele já começa a ter toda a reação antes de levar o choque, de ativação do sistema nervoso, porque ele sabe que ele vai levar um choque, como o Pavlov, né, ali do cachorro. Só que ele levou o choque efetivamente algumas vezes, então isso já registrou no corpo dele, ele já sabe que sentiu o cheiro da cerejeira, opa, vou levar o choque. Então ele já tem a reação. Só que o que eles perceberam é que filhos e netos, ratinhos, também tremiam, que nunca levaram choque, sentiam o cheiro da flor de cerejeira e já tinham a mesma reação. É bizarro. Então, que é um trauma transgeracional. Uhum. E muitas vezes, gente, às vezes acontece, até os excluídos que a gente falou aqui, às vezes não é excluído só porque a família não concorda, às vezes é porque é muito doloroso. Uma perda de um filho, às vezes pequeno, é uma coisa que é muito dolorido para aquela família. Então, eles não falam, é indizível na geração que acontece. Então, aquilo não podemos falar sobre isso porque doeu demais, ou porque é um segredo, que foi uma coisa difícil para aquela família resolver. Só que não é o fato de não falar que não vai fazer com que não tenha a resposta. Pode não ter sentido, mas não tem a resposta da flor da cerejeira sem saber que está associado uma coisa a outra. E que os descendentes vão arrumar um jeito de incluir isso de alguma maneira. E aí, quem fizer a constelação não é que vai resolver. Hoje eu tive uma conversa sobre isso, né? Que eu acho interessante falar. Então se eu constelar hoje, eu vou resolver o problema da minha família? Não. Vai seguir em frente. Não, você olha, devolve e daqui pra frente. Exatamente. Então você não vai resolver o problema, até porque seria uma inversão de ordem. Pensa, eu sou a filha. Aí, olha, eu quero resolver aqui um problema do meu pai. Quem que eu acho que eu sou? Qual é o meu tamanho? Ele dá conta de resolver os problemas dele. Mas ele não dá conta. Que tem gente que fala assim, não, mas ela não vai dar conta. Mas vai dar conta da maneira dela, que não é a maneira que você acha que seria a maneira correta. Essa é a sua maneira de resolver as coisas. Ela vai ter do jeito dela. Então, é nesse sentido, né? Até porque os pais já existiam antes da gente. Se a gente pensar. Sim. Gente, tô ouvindo você falar e a minha cabeça tá assim, ó. Imagina fazer 2 anos de formação. De links com a minha família aqui, ó. E aqui, ó. E aqui também, ó. Tô assim, ó. Da dinâmica toda. E a gente por isso não que eu tô tá até falando... quieta. E Fernanda não tá falando nada, né? Introdução. Nossa, introdução. Que a gente vai pra cada tema que você entra ali e fala, entendi. Que é isso, né? Por exemplo, eu tinha a minha filha tinha uma questão, quando nasceu, de terror noturno. Não sei se vocês sabem o que é. Que é desesperador para quem tem, né? Porque a criança acorda, gritando, tá dormindo, é uma espécie de sonambulismo, ela grita, que parece que ela tá sendo machucada, se joga, né? E você tem que ali resolver. E ficava aquela coisa que ela não dormia, e aí o meu marido, 2 exaustos já. E aí, quando a gente fez a constelação, a gente viu que a minha avó paterna, né, mãe do meu pai, morreu super cedo, teve um câncer e morreu nova. E eu, assim, sou muito ligada com meu pai e achava assim, não, meu pai, imagina, vai ser coisa, se for pra estar do lado de alguém, vai estar do lado da minha mãe, que eu também sou super ligada, gente, mas que a gente tem uma relação que tinha mais discussão, discordar. Meu pai era tipo assim, meu paizinho querido. E não deu outra, né? Porque eu nasci logo depois que a minha avó faleceu, então é como se eu falasse assim, não, fica tranquila, avó, eu cuido dele, fiquei agarradinha ali. E minha filha era como, eu vou acordar para ela não ir junto, né? Então, um movimento que a gente vê muito na constelação quando tem um morto do sistema, que a gente chama, né? Quando tem alguém, um luto que não foi tão processado, e aí vem uma geração e fica identificada com esse luto. Como? Através de 1000 formas. Fibromialgia pode estar ligado nessa dinâmica, problemas de sono pode estar ligado, depressão e desânimo, ansiedade. Então tem muitas dinâmicas que poderiam vir por conta disso, né? Muitas coisas que poderiam vir por conta dessa dinâmica, né? Trabalho que não anda, projetos futuros que não andam. Do seu pai.
Da perda da mãe só dele. que aí Tá. eu, né, que de alguma forma ficava nesse lugar com ele, Aham. cuidando dele, e a minha filha ficava com sintoma. Eu nunca tive sintoma. Sim. Quem fez foi ela. Uhum. E aí, quando eu olhei pra isso, gente, foi tipo uma pílula mágica, que no dia seguinte ela dormiu na esteira. Meu marido falou, não é possível, cara, isso não é verdade. Foi coincidência. Não ver os outros não, dias. cara, Então, eu, quando constelo, eu vejo isso. Que as respostas que eu recebo depois é, Fernando, você não tá entendendo, eu nunca mais tive tal coisa. Ou tem gente que fala assim, olha aqui, ó, o amado homem, que a gente brinca chamando novas possibilidades, um bom relacionamento, você tá procurando se ela é heterossexual, uma mulher heterossexual, buscando um parceiro, né? E aí a gente fala, vamos botar o amado homem, que seria um amado homem no sentido de ser uma pessoa legal, bacana, né? Um relacionamento amoroso bom. E ela, olha aqui o amado homem, aí manda foto, sabe? Então tem muitas mensagens muito legais que eu recebo, assim, o pessoal brinca, gente, constelei do nada, a coisa passou. Mas é interessante, tem um tempo de reverberar, óbvio, né? Porque não, isso que eu contei foi um caso no dia seguinte, mas nem sempre. Mas eu tenho casos que foi na mesma noite, né? Tem casos que foi que constelou à noite, na madrugada já aconteceu um negócio. Já tiveram constelações minhas também que era impressionante, cara. E hoje em dia eu constelo uma vez por ano. Sim, é o meu mínimo. Uma vez por ano. Vou lá no início do ano, constelo com a Fernanda. Mas Esse ano então- foi a raiva. Movimenta muito. E, gente, movimenta que eu ia muito. assistir, mas foi outro Que foi aquela dia. história com a preta. No dia seguinte, ela foi Foi. morar com meu pai. Foi. E Isso que é impressionante, porque movimenta muito. então, isso que eu ia perguntar. É importante também estar com acompanhamento, né? Eu acho ideal. Terapêutico, Eu pra sempre elaborar recomendo, eu indico. Faz terapia? Não se devia. Se precisar de ajuda, me fala que eu te indico. Então, assim, eu acho super importante a pessoa estar em terapia. Porque são processos diferentes. A terapia não invalida a constelação e a constelação não invalida a terapia. Porque a constelação é uma terapia breve. Você vai lá e vai tocar em pontos muito profundos. Depois é legal para você poder elaborar, para você ter uma, né, organizar aquelas ideias e seguir organizando e eu acho fundamental. Façam terapia, gente, ó. Façam terapia, todos vocês, tá muito bom. Tem alguma abordagem que converse melhor ou façam terapia, ponto? Olha, eu acho que façam terapia, ponto, mas eu acho que a terapia sistêmica, ela é uma terapia já sistêmica, assim, né, como a de família. Acho que a Gestalt também conversa muito, tem uma abordagem similar. Mas acho que é isso. Qualquer terapia, tem muitos psicanalistas que indicam também a constelação, né, se ele é mais aberto. Então, eu acho que fazer terapia é muito bom, né, um autoconhecimento muito profundo. Eu acho que essas abordagens que trabalham não somente com a fala, às vezes movimentam muito. Quando eu digo não somente com a fala, eu estou dizendo através de experimentos que você pode fazer de outras formas, percebendo o corpo do cliente todo, no aqui e agora, não só a fala dele. Eu acho que ver a imagem formada, tanto com as pessoas ou quanto com o boneco, é muito importante, né? É muito potente. E é o fenômeno, né? A pessoa botou aquele boneco ali, não tem o que... Ah, não, eu nem sei porque que eu botei. Não, tudo bem, você botou, né? Então... Hoje eu estava dando um exemplo na aula, que às vezes a pessoa vem trazendo, né? Tem muita gente que tem dificuldade. Teve uma família legal, uma infância legal, e aí tem dificuldade de ver, às vezes, o que faltou, e aí vai trazendo aquela para terapia mesmo, né? Aquela família, não, e na tua infância, como é que você está percebendo que tem uma coisa na criança, filha dela, e querendo receber de todo mundo, mas como é que foi na tua infância? Não, ótimo, maravilhosa. Margarina. Família margarina. Lembrando que margarina nem existe, né? Nem é comida de verdade. Nem é manteiga. Nem é manteiga, exatamente. Mas tudo bem. Então, justamente, eu acho um ótimo nome para essa família. E aí, quando você vai montar, a pessoa vai e bota ali a mãe, a mãe, o pai, aí bota a sua criança, ela bota assim, sozinha, lá no fundo. Ninguém olhando, os pais olhando para frente, ela para frente. Fala assim, nossa, você percebeu que você botou a sua criancinha aqui? Quem tá olhando para ela? Ninguém. E aí ela se dá conta, né? Que tudo bem, os pais estavam ali, eram pais funcionais, levavam, buscavam, estavam dando o melhor deles da forma que era possível, mas talvez tenha faltado um olhar para aquela individualidade, um olhar para aquelas necessidades, que a pessoa às vezes se toca ali, através daquela imagem, né? Então a imagem eu acho que é bem forte nesse sentido. Eu lembrei agora que eu fiz na minha própria terapia com boneco, minha terapeuta era gestalt e sistêmica, assim, e aí ela pediu, né, pra eu arrumar ali os bonequinhos. E aí tinha um bonequinho, não vou falar aqui quem era, que sempre caía. Caía. Eu botava o bonequinho em pé, o bonequinho caía. Eu botava o bonequinho em pé. Falei, cara, aí a gente começou a olhar pra esse fenômeno. Tudo começou a
pum, pum, tipo, se encaixar e fazer sentido. É porque essas abordagens que são fenomenológicas, ou seja, que olha o fenômeno como se dá, sem julgamentos prévios, né? Você tem lá as suas hipóteses, você já conhece o cliente, mas você está olhando o fenômeno que ele acabou de fazer, ou ele desenhou, ou ele escreveu com essa letra que riscou aqui. Tem esses erros emocionais que a gente chama, que são muito ricos e que nos revelam muitas coisas. Então, isso é que chega em lugares muito profundos, porque a história, eu acho que a pessoa já se conta aquela história muitas vezes. Aquela narrativa, então, quando vem por um outro caminho desse, às vezes a gente consegue aprofundar bem. Sim. Mas eu acho que qualquer processo de autoconhecimento é maravilhoso e vale a pena a gente se conhecer, né? Pra gente ter mais possibilidades também, saber onde é que nos pega. O que não é a constelação familiar, Fernanda? Não é constelação familiar? Uma coisa importante. Ninguém pode fazer constelação familiar à distância, num sentido assim, você pode fazer online, mas você tem que estar. Não é tipo astrologia. Então, primeiro, constelação familiar não é astrologia. Tá? Primeira coisa. São trabalhos diferentes. Não é previsão. Olha, isso vai acontecer. É o campo que está dizendo. Não é previsão, tá? Então, por favor, fujam disso, porque não é um trabalho espiritual e nem de previsão. Você tem que estar presente ali para fazer. A gente só pode constelar por outra pessoa se a pessoa for um filho. Por que a gente pode constelar por um filho? Porque senão é um trabalho espiritual. Porque os pais são a porta de entrada para o sistema. Se o filho está com sintoma, tem algo que esses pais não estão olhando, que esse filho está precisando fazer esse sintoma. Que foi o que você fez da sua filha. Exatamente. Quando os pais passam a olhar, o filho se libera. Então isso é ótimo pro filho, mesmo sendo pequeno, o filho ir e ver. Mas se não tiver também, pode ser através dele. Sim. Tem gente que leva os filhos, mesmo criança, para verem a coisa mais fofa, porque os filhos percebem tudo. E é muito bonito de ver, é sempre muito emocionante. Mas também eu acho que nem necessariamente os filhos precisam ir. Às vezes o pai acha que é muito pesado, ou o filho é muito pequeno, ou é muito agitado, vai ficar se movimentando, então tá tudo bem, se os pais tiverem. Agora, os filhos nunca vão constelar pelos pais. Nunca em tempo algum. Então, isso daí não pode. Nem assim, pode deixar, me passa seu nome, seus dados que eu vou fazer aqui a constelação e depois eu te mando um áudio. Também não. Isso é importante, porque não é... Mapa astral, às vezes você faz isso. Você passa suas informações, a pessoa faz seu mapa e te manda depois um áudio com a leitura do mapa. Não é assim. Tá? Então, isso é importante dizer também. Não é um trabalho espiritual. É um trabalho fenomenológico, como você falou do boneco, né? Não é um espírito que tá fazendo o boneco cair. Exatamente. E a gente, claro, né, vai checando se faz sentido e é muito impressionante. Faz muito sentido. Porque eu recebo, depois que eu me formei, né, então eu escuto muitas coisas sobre constelação, né, que eu me sinto no compromisso de ir desmistificando, assim. E é isso, já apareceu vários. Já fez um desenho tal, aí bateu o tambor na hora não sei qual. Então tem umas coisas que é isso que eu gostaria de trazer. Então, gente, mas olha só, uma coisa importante dizer que cada profissional faz as coisas de uma forma, tá? Então eu já ouvi também relatos desse tipo, bater o tambor, ou que as pessoas iam entrando gritando, e gritavam com a própria pessoa que estava ali constelando, eu quero matar ele ou ela. E, enfim, eu sou a favor do constelador, tá conduzindo, isso é um trabalho terapêutico, é um fenômeno. Tem tambores. É um trabalho terapêutico. E é isso, eu acho que deve ser feito por alguém sério, né, que seja um profissional recomendado, preparado. Hoje em dia, eu acho que esse é um risco também. Existem muitas formações, às vezes, assim, online uma semana. Não tem como, porque aí vem pessoas que não são nem terapeutas, nem psicólogos, nem nenhuma base. Então, eu acho que é muito importante fazer com alguém sério, né? Mas feito com alguém sério é um trabalho muito potente. Muito potente. E aí é só nesse sentido de é o trabalho da pessoa, mas não pode falar que é a constelação, porque constelação não é isso. Sim. Tá. Existe. Tem formas de ser conduzidas diferentes. Que cada profissional tem a sua assinatura. Sim. Né? Tem gente que gosta de fazer um campo mais fechado, enfim. Tem as novas constelações. Com umas coisas um pouco mais soltas. Cada um faz de uma forma. Mas tem coisas que realmente não são. Também
eu acho que a gente misturar muito também durante aquele... Uma coisa é, se eu atendo como psicóloga, eu tô como psicóloga com o meu cliente, não tô como consteladora. Se eu atendo uma família, um casal, eu tô como terapeuta de família e terapeuta de casal. Claro que a minha visão, eu tenho essa lente, então já tô vendo as dinâmicas que tem por trás, mas ali eu tô como terapeuta. E se eu tô na constelação, eu tô como constelação. Então, tá na constelação com incorporação. Eu acho já, né, misturando muitas coisas. Isso não é constelação, é um outro trabalho. Então, tem pessoas que tomam coisas. Então, isso tudo vai entrando num lado que a constelação fica com nesse lugar um pouco místico e espiritual e energético. E aí vão tendo muitos preconceitos. Então, isso não é o que foi feito inicialmente, né? Bert não fez isso. É claro que cabe a gente atualizar, né, de acordo com as novas formações de família que vem acontecendo, mas é muito diferente disso. Então, eu realmente acho que é um trabalho terapêutico que deve ser feito por alguém sério. E quais formações que o Me Move tem hoje? Atuais. Lá no Me Move tem formação de constelação familiar, para quem quiser. É uma formação super bacana, muito trabalho emocional. Então, tem gente que às vezes faz o primeiro ano dela só como trabalho emocional. E o segundo ano é para quem quer ser terapeuta mesmo, que é bastante mão na massa. Tem formação de terapia de família. Então, é comigo, com a Regina Cavu, que é terapeuta de família há mais de 40 anos. Uma formação que está linda também. Tem prática supervisionada, muita teoria. Todas as formações do Me Move são vivenciais, então tem muito trabalho emocional também, né? Então, muita transformação. Recomendo. E tem a formação de terapia sistêmica individual, que era essa que eu estava dando aula hoje. Então, que também a gente vai ter essa visão sistêmica dentro do atendimento individual. E aí também todas nesse teoria, vivências, exercícios, atendimentos, prática supervisionada em todas elas, inclusive na de constelação. Tem prática supervisionada em sala, depois tem o estágio supervisionado, que as pessoas vão para o estágio, vêm para a supervisão. Então, é tudo feito com muito cuidado para preparar mesmo a pessoa para ela fazer de forma ética e responsável. Todas as formações têm aula de ética, eu acho fundamental. Né? Ainda mais que na constelação especificamente, diferente de outras formações, a pessoa não precisa necessariamente ser psicólogo, não tem ter estudo prévio, então é importante ela ter essa mínima base assim para poder estar atuando nesse lugar. Acho fundamental. Tem os labs. Tem muita coisa, gente. Aí tem os grupos de estudo, que são os Me Move Labs, que tem de trauma, que é super legal, que vai ter no final do ano. Tem de luto, que eu vou estar fazendo agora com a Regina Cavu. Cara, tô doida pra fazer Vai ter um de casal, que a gente vai estar fazendo também. Só de olhar pro casal. E vai ter um de abusos esse ano, acho que são esses. São sempre 3 meses de encontros quinzenais, de 3 horas cada encontro. E aí é grupo de estudo mesmo, aí é um pouquinho diferente. Tem os workshops de um dia, também temáticos, em cima de algum tema, que aí tem de relacionamento amoroso, tem de prosperidade, essas questões ligadas a trabalho e dinheiro, da criança ferida, tem de saúde, que eu vou fazer esse ano também. Abundância. Abundância, prosperidade. Tem o Pulsar Grupo Terapêutico, que a gente vai começar também. Eu e Clarissa Gila, encontros quinzenais também, muito legal. Não é exatamente como... As pessoas têm muita dificuldade de entender como funciona, né? Porque não é todo mundo sentado fazendo uma terapia necessariamente só de conversa. Então vai muito para o experimento, para o desenho, para a colagem, para os movimentos. E a partir daí de trocas e trabalho emocional é muito profundo. Acelera muitos processos nas terapias individuais também. Então, é super bacana. A gente vai fazer um workshop gratuito até no dia 29 de agora, olhando para sua criança ferida. Então, eu acho que não tem mais vaga. É. Eu arrisco dizer. Eu arrisco dizer que está na fila de espera também. Mas, enfim, vai para a fila de espera, quem sabe, né? Eu fui no ano passado, uma delícia. É muito legal. E é isso, gente. Tem muito tema que a gente podia falar, sabe? Muita coisa que por exemplo, o que a constelação ajuda muito no trauma? Porque o trauma, ele passa pelo corpo. Então, você tá ali, numa constelação, podendo ver um representante, podendo abraçar alguém, né? Teve uma constelação que foi super linda, que eu, às vezes, uso de exemplo esse caso, porque uma pessoa que é adotada e que ela pode ter a pessoa ali para ela abraçar uma mãe biológica, aquilo tem uma potência. E isso não vai tirar o amor dela pela mãe adotiva, ao contrário, ela vai poder incluir essa mãe biológica e relaxar, sabe? Então eu acho que é muito potente isso, é muito bonito de ver. Então
Eu acho que a pessoa sente no corpo, ela tá ali vivendo aquela experiência com todo o corpo dela, podendo dar descargas, assim, né? Liberar coisas que ficaram retidas ali com traumas. Eu acho que é muito potente para isso, tanto para olhar para trauma, para olhar para as feridas nossas da infância. E todo mundo tem, gente, não tem muito como escapar. Né? A gente tem nossas feridas, a gente faz parte desse contexto, né? Os pais, por melhores que eles sejam, eu sou mãe, e por mais, né, que eu ame minhas filhas e tento fazer tudo, é isso, eu trabalho, tem outras coisas, às vezes não vou conseguir estar olhando para alguma coisa que fica, porque o filho, ele é central, ele precisa ser central, né? Então vão ficar feridas ali, lacunas, e é por isso que a pessoa vai buscando, né? Como diz Winnicott, é a mãe suficientemente boa, mas isso gera algumas feridas que quando a gente consegue dar um lugar e acolher essa parte nossa, né? Isso é muito libertador. Assim, eu acho que tem muitos ganhos. Que numa terapia individual é possível de outras formas, né? Através de uma viagem à fantasia, uma visualização E num outro imaginativa, num outro tempo, porque é outra proposta. Mas essa coisa de você estar no coletivo, no grupo, também é muito potente. E tem uma coisa curiosa, né? Que eu acho que as pessoas marcam as constelações, eu não sei quem marcou com a minha secretária. Isso é surreal. E os temas do dia, tem um tema do dia, sempre. Se eu faço de manhã, por exemplo, o dia inteiro, eu faço de manhã e de tarde, tem um tema da manhã, um tema da tarde. E às vezes é completamente diferente umas das outras. E quem vem assistir pela primeira vez, geralmente fala, nossa, parecia que era pra mim essa constelação. Porque tem o tema do dia que muitas vezes fala das pessoas que estão ali. Então é incrível isso, ela né? não sabe dos temas antes, Então, é uma orquestra que se dá. Às vezes a pessoa cancela, assim, fica doente, ou tem que trocar uma viagem, cancela na véspera, entra outra pessoa. Que entrou era do tema. Ela vai pro dia que era o tema dela. E eu fico assim, gente, isso tem um campo, né? Tem algo que acontece que é da ordem do mistério, né? Que a gente não sabe como acontece, mas que é muito interessante. É o campo, eu acho que age, né? Exatamente. Então, tem isso, né? Que é muito legal. Tem duas perguntas que eu queria fazer, que dá tempo de fazer. E uma é sobre o campo, né? O que é esse campo? E a outra que a gente nem tinha falado de falar, mas a gente até, né, quando chegou aqui, a gente falou um pouco, que era sobre o gêmeo. Que eu acho que é um tema que eu descobri na constelação, o que isso significa, não sabia que isso existia. Descobri hoje aqui. Cara, então acho que é uma coisa interessante também, né, que a gente pode desmistificar. Sim, podemos falar. Então vamos lá, primeiro sobre o campo. Bom, existe isso que a gente chama na constelação de campo morfogenético, esse é um conceito que é de um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e que ele percebe, primeiro ele percebe uma coisa que se chama ressonância mórfica, que é através da similaridade. Quando uma espécie, né, animais, seres da mesma espécie começam a fazer determinadas coisas, outros em outros lugares começam a fazer essa mesma determinada coisa, ou tem mais facilidade para fazer essa coisa. Então existe essa coisa desse coletivo que ressoa, né, e que facilita, e isso é uma coisa que é percebido em várias espécies. Tem a história do 100º macaco, por exemplo, que eram os macacos que estavam numa ilha, e aí um macaco começa a lavar a batata que eles comiam lá na água salgada, e aí fica né? Ele entende que fica melhor para ele comer, e que ele vai se adaptando melhor, e aí vários macacos começam a fazer isso, e quando o 100º macaco faz isso, em vários outros lugares os macacos começam a fazer a mesma coisa, que não se comunicavam com esses macacos. Então, isso é uma coisa que ele foi percebendo em várias espécies. E esse campo morfogenético é que ele diz que o DNA dita proteína, né? Então, a cor dos olhos, a cor do cabelo, mas existe um campo que é de informações, de comportamentos, de hábitos, que isso é ditado por esse campo morfogenético, que eles chamam, né? Então, da forma que se dá essa coisa, e que vem muito, se a gente pensar, os ancestrais passam de uma geração para outra através desse campo, né? Então, como é que pessoas que são filhos de gente que viveu uma situação muito difícil de guerra, né, que depois os netos nunca viveram a guerra e têm sintomas físicos similares. Então, a explicação que ele diz que esse campo de informações é por onde passam essas informações de uma geração para outra. Por isso que a gente, quando se trabalha emocionalmente, pode fazer uma coisa diferente, a gente dá mais uma possibilidade de informação para esse sistema. Por isso que é mais difícil você conseguir fazer uma faculdade vindo de um sistema inteiro que ninguém nunca fez faculdade,
do que vindo de um sistema que todo mundo consegue. É mais difícil para você. Agora, a partir do momento que você faz, você gera essa informação pro teu sistema. E abre um caminho. E abre um caminho. E aí outras pessoas podem fazer. E aí, às vezes, para trás também conseguem fazer. Isso vai dando mais e mais possibilidades para esse sistema. Então, tem isso. Tem um filme muito legal, um documentário. Já até falou disso em aula hoje. Que eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Que são umas pessoas, crianças refugiadas, que tem essa coisa do campo também, né? Dessa ressonância por similaridade. De repente, uma menina fica como se fosse em coma. Ela dorme, não acorda mais, e aí vai precisando fazer, enfim, tudo por som, da alimentação, entra nesses... Fica ela adormecida, dormindo. Isso, assim, por 2 anos, 4 anos que a gente está falando. A criança que não levanta e fica ali dormindo. E aí, várias crianças refugiadas nesse mesmo lugar começam a ter isso. Eles fizeram esse documentário. E aí, quando o pai... a primeira criança que acorda é quando a pessoa consegue ser legalizada no país. Você vê, ela não está vendo, ela não está sabendo, ela está dormindo, ela é a criança. Como é que isso acontece, né? Como é que isso se dá? Isso é tanto que ela entra nesse colapso, digamos assim, né? Nesse sono profundo. E isso acontece com várias crianças. Então, esse documentário é bem legal. Depois eu passo o nome. A gente coloca lá na legenda. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas é bem legal. E a outra... Gêmeos, vamos falar dos gêmeos. Primeiro que isso é uma coisa, gente, que o gêmeo é a pessoa mais importante para o outro gêmeo. Então, dentro dessa visão, né, da constelação. E o que a gente entende de gêmeo evanescente é um gêmeo que, às vezes, a gravidez é gemelar, mas um não se desenvolve. Às vezes, bem no iniciozinho da gravidez, tem um percentual alto até de crianças que acontece isso. E ou a placenta ou o outro gêmeo absorve, às vezes, aquele bebê. Então, tem gente que tem literalmente um cistinho, que às vezes tem partes, né, de cabelo, de unha, de pedaços. Outras pessoas não, porque a placenta absorveu e elas não sabem, vão para a vida, ninguém sabe disso, porque às vezes é bem no início. E aí se tem todo um estudo de determinados comportamentos que as pessoas às vezes têm. Então, pessoas que às vezes sentem que fica faltando algo, que sempre a vida é incompleta, ou compra tudo em dobro. Então, tem mania de comprar tudo. Gostei dessa blusa, compra 2, uma de cada cor. Certeza que eu não fui gêmea. Certeza que eu fui muito. Então, tem muitas coisas que são característicos disso que a gente chama desse gêmeo evanescente, que é uma sensação de vazio, às vezes. Então... precisar fazer sempre por 2, comer por 2 às vezes. Então tem coisas que a pessoa faz, não é que a pessoa fazer tudo isso não, tá, gente? Pode ter alguns desses sintomas que podem estar ligando. Eu como por 2, sou gêmea. Não necessariamente, tá, gente? Isso pode estar, então tem essa... E aí, quando a pessoa descobre, isso às vezes dá um alívio, alivia a coisa que ela estava sentindo, né, Carol? Pode falar. Cara, olha... E eu não fazia ideia, assim, até depois, né... Conversei com meu pai, abri pra ele, e ele falou que não sabia, porque isso muita gente não sabe, né? Às vezes acontece antes de fazer a outra, enfim, de não se desenvolver. E ele não sabia também, então eu fiquei muito emocionada e eu descobri na constelação, né? Porque eu fui tendo aula, eu fui vendo os sintomas e tudo batia, tudo. Falei, Fernanda, não é possível. E aí a gente, no final da aula, abriu o campo nela e realmente tinha energia, foi bem bonito, inclusive. E a gente descobriu várias coisas, né? De nome, enfim. Incrível. Incrível. Eu vou contar uma história que é muito boa sobre isso, que a minha mãe um dia foi assistir Constelação, gente. Aí, beleza, ela já assistiu mais de uma vez, mas esse dia ela estava lá assistindo. E teve um caso de uma pessoa que pareceu um gêmeo evanescente. E eu falava, a pessoa foi constelar uma coisa nada a ver, tá, gente? Eu nem lembro o que era, mas eu sei que eu falava as frases pra pessoa, porque na constelação a gente trabalha com frases de cura. Então, são algumas frases que têm um efeito ali. E fizemos a constelação, ela até tinha essa coisa do cisto, que tinha, falou, realmente, eu já tirei, tinha dente, tá. Tá bom, fizemos a constelação, muito bem. Quando acabou a constelação, eu dei um intervalo. Aí a minha mãe chega pra mim e fala, você falou aquilo tudo pra mim, né? Aí eu falei, hã? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, né? Para de ser autocentrada. Como assim? Outra pessoa aqui. E o tema não tinha nem nada a ver com ela. Porque eu era gêmeo desde quando que eu nunca soube, né? Então, assim, aí ela... Mas ela sabia mesmo? Ela disse que a minha avó suspeitava que ela era gêmea, dizia isso, que no início engravidou, achou que eram gêmeos, sei lá, na época por quê, e depois só nasceu ela. Então, ela tinha essa coisa e ela falou, você falava as frases, eu repetia. Eu falei, gente, tá vendo? Eu nunca ia nem saber disso. Cara, mas eu vou te falar, a gente já constelou alguns temas e nem foi uma constelação ali, na verdade, né? Eu acho que a gente só abriu o campo.
Não lembro se não foi uma constelação. Não, a gente fez uma dinâmica. Uma dinâmica, um exercício, né? Cara, mas foi impressionante como foi um divisor de águas daquele momento em diante. Inclusive na vida profissional. Só de você saber, né? Isso já... Uhum. Porque eu não fazia ideia, né, que eu tinha. Então, a sensação que eu tinha de culpa, né, pela morte de alguém, eu acreditava muito na minha mãe, porque a minha mãe faleceu, eu era muito nova, né? Então, mas não fazia sentido pra mim mesmo assim. Não, às vezes, por exemplo, quando tem irmãos, nem precisam ser gêmeos. Quando é gêmeos é mais forte ainda. Um sobrevive, outro não. Tem a culpa do sobrevivente. Então como é que eu vou conseguir ir pra frente? Aí tem aquele desânimo, sente uma culpa constante. Os projetos que não andam, começa a fazer o projeto não anda, começa a fazer um projeto não anda. São muitas dinâmicas. Pode estar muito ligada a essa dinâmica de um irmão que ou foi abortado, ou morreu na barriga precocemente, tragicamente, ou um gêmeo, então, porque é muito junto, né? Onde começa ali. E eu lembrei muito de você, que esse final de semana eu sabia que eu não golfava, né? Eu tinha jatos, assim. E aí eu descobri esse final de semana muitas informações, que falei, caraca. Que não é da questão da lactose, mas era do comer demais, do comer por 2. E aí era tanto que eram jatos, assim, de golfe. Eu golfava por mim. Caramba. É impressionante. E às vezes é isso, né? Não sabe. Por exemplo, a minha filha tinha isso de comer por 2 quando era pequenininha. E, assim, né, não sabemos exatamente se é isso. Nunca constelei mais. Quando eu fiz o exame da gestação, o meu beta... Tava muito alto. Muito alto. Então ele falou, nossa, isso aí é beta de gêmeos. Só que depois uma bebê só. Ultra já uma bebê só. Então se foi muito no comecinho, né? Mas enfim, aí também muito trabalho pra coisa movimentar. Mas é isso, tem muitas características que a gente vê, né? E o que a gente chama, algumas dessas dinâmicas são chanceladas, assim, né? Foram pelo próprio Bert, porque ele viu milhões de vezes acontecerem. E aí a gente aqui, fazendo a constelação, a gente aquele negócio, você vê que pode cair naquela dinâmica. Mas a gente sempre vai ver, cada caso é único, cada campo é único, cada família é única, somos muito similares, mas também temos nossas particularidades. Então, por isso que não é sempre uma coisa, a gente... Depende, tem que olhar caso a caso. Mas é o gêmeo evanescente que a gente chama, esses gêmeos que não seguem. Hoje em dia, né, com mais tecnologia, acho que isso vai ficando talvez mais fácil de descobrir. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, acho que foi. Tô assimilando aqui, muita informação. Foi uma aula. Foi uma aula. Que bom, tomara que... Deu só o gostinho de quero mais. Tem muitas informações. Eu sei, eu tô aqui pensando. Gente, pode assistir uma constelação. Eu gostei do grupo de estudo de trauma. Fala aí. Pode assistir como é que a uma pessoa pode ir lá constelação. assistir pra conhecer? Então, pode ir lá para conhecer, para ver, não precisa fazer a sua, ninguém vai olhar para tua família, para o teu sistema. Você pode ir numa de grupo, claro, individual não é possível, mas na de grupo você pode assistir. Então, basta você entrar em contato lá pelo Me Move. Então, sigam o Instagram, @memoveterapias, e o meu é @fernandaterapeuta. E pode mandar uma mensagem, e aí você entra em contato para marcar de assistir. Tem que ter vaga, mas pode assistir tanto presencialmente quanto online. E aí você vai conhecer, vai ver com seus próprios olhos. Muitas vezes vai sentir como é que é participar, ser um personagem, né, da vida de alguém, e é muito potente. Também ninguém é escolhido à toa quando vai, né? É escolhido, muitas vezes a pessoa fala, eu já sabia que ia ser eu. Às vezes tem os mesmos sintomas, então é impressionante também. Você acaba constelando por tabela. Sim, acaba constelando por tabela, é muito legal. A gente vai deixar todos os arrobas na descrição, né, na legenda daqui do vídeo. Eu amei que você veio, eu tava também. muito feliz, tava muito com vontade que você viesse. Que bom, fiquei feliz. Eu amei te conhecer. Adorei. Agora você tem que ir lá também. Venga. Mas o espaço é muito gostoso para quem quiser ir presencial aqui no Rio de Janeiro. É super Botafogo, aconchegante, né? no Maitá. No Maitá. Então, convido vocês para irem conhecer, quem quiser. E se trabalhar um pouquinho, que é sempre bom, gente. Então tá, foi um prazer. Muito bom, adorei estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada. E obrigada por terem ficado com a gente até agora. Beijos. Beijos. Beijos.